Olá pessoal, tudo bem? Eu gostaria de trazer hoje aqui com vocês uma resenha que elaborei na disciplina de Filosofia do Direito. Uma resenha abordando um tema muito correlato, muito interessante com a nossa pandemia, que é sobre o filme de Ensaio sobre a Cegueira, né? Baseado na obra do José Saramago, né? Eu trago essa resenha de filme na modalidade texto escrito, né, em PDF, e eu lerei aqui com vocês juntamente para a gente ler esta resenha e refletir um pouco no decorrer do texto sobre justamente o período que estamos vivendo e fazer abordagens sociais e também jurídicas, por que não, né, pensando a questão do direito com relação a este momento em que a gente está vivendo, né? Eu fiz esse texto tem alguns anos já, tem alguns meses na verdade. Eu fiz esse texto para a disciplina de Filosofia do Direito, né? E o professor gostou muito do texto e eu pretendo até tentar transformá-lo em um artigo, quem sabe desenvolver alguns trabalhos acadêmicos mais aprofundados, mais investigados com base nele, né? Então, trata-se de um filme. Eu vou direcionar agora a minha visão para o computador, porque é como eu conseguirei ler, né? Então, eu vou desfocar um pouco da câmera. Então, trata-se de um filme cujo próprio nome já diz. É um ensaio sobre a cegueira e é uma produção da obra escrita do autor José Saramago. No início do filme ocorre o primeiro caso de cegueira, onde um homem no trânsito parado em uma sinaleira, ao ser liberado por essa sinaleira para avançar, fica impedido de seguir por conta de uma claridade imensa que chega a ofuscar a sua visão por completo e ele não consegue enxergar absolutamente nada. Um rapaz toma o controle do carro e dirige para ele. Ao ser indagado sobre o que vê, diz o primeiro contaminado, entre aspas, que vê umas partículas de luz se movendo e uma luz brilhando branca. Quando examinado pelo médico, concluiu o especialista que não havia nenhum tipo de anormalidade em seus olhos, mas ele afirma para o médico que não consegue ver nada e é liberado. Em outra cena do filme, quando o rapaz que o levou para casa roubou o seu carro, o carro da primeira pessoa contaminada, este também parece ter sido ofuscado em outro lugar, após largar o carro por uma luz branca. Repentinamente, nas cenas seguintes do filme, vários personagens começam a ficar cegos. O médico que havia examinado o primeiro cego também é acometido pela cegueira. E em minutos, milhares de pessoas já se encontram infectadas pela cegueira. Curiosamente, a companheira do médico não se infecta com o vírus. O caos se instala na cidade. O médico é levado por uma ambulância justamente com sua companheira. Através do noticiário, o governo anuncia medidas de proteção para a população por uma epidemia de cegueira. Uma das medidas é isolar todos os infectados em apenas um hospital. No decorrer do filme, este hospital fica completamente lotado e em condições de subhumanidade. O filme, de maneira geral, na percepção de quem o assiste no momento presente, mostra a semelhança da cegueira com o que estamos vivenciando hoje com a Covid-19. Transcrevo uma passagem muito interessante de um personagem que chega ao sanitário, local onde todos os infectados são colocados amontoados, e atualiza os outros que já estavam no local sobre a situação da região, da cidade. Uma situação de caos, o governo sem nem saber o que fazer,
milhares de pessoas sendo infectadas pela cegueira a cada hora, a cada minuto, acidentes diversos e variados decorrentes deste problema, a cegueira. Até se refere à quarentena, ao isolamento das pessoas que resolveram ficar em casa para não ficarem cegas. Ora, essas constatações já demonstram a proximidade da obra com a realidade qual vivemos hoje mundialmente. Os problemas de trânsito, quando as pessoas resolveram ficar em casa, foram resolvidos. A governante foi a público revelar que também havia ficado cega. Naquele momento, ninguém sabia de onde surgiu o vírus, por que surgiu, como prevenir e muito menos como curar a doença. Faz Mister também relatar os tratamentos que estes infectados tiveram no decorrer desta proliferação do vírus dentro daquele hospital. Como já mencionado acima, condições subhumanas de confinamento, sem enxergar e sem uma exata organização e guia para aqueles custodiados, digamos assim. Uma mulher, já referida acima, companheira do médico, que não foi acometida pela cegueira, era quem fazia as coisas com mais facilidade dentro daquele hospital. No entanto, ela não liderava exatamente aquele grupo. Havia na liderança um personagem com comportamento grosseiro, irônico e considerado por muitos ali um louco. Foi quem tomou o rumo da dita organização deste cenário. Este também estava cego. A luta pela sobrevivência começa. Ou o dito líder, estabelece que para comer terão todos de pagar. O capitalismo chega num estado paralelo, no hospital onde só existem pessoas infectadas por um vírus que deixou todos cegos. Esse líder, autoritário e nada democrático, carrega em suas mãos uma arma de fogo para amedrontar. Primeiramente, é assim que funciona a sobrevivência naquele lugar. Uns com muitos pertences de valor para pagar sua comida, outros com tão pouco ou até mesmo nada. Assim começa a se notar a condição subhumana naquele espaço, totalmente desassistido e desamparado do Estado, apenas jogados lá. Em situação de isolamento, precisa se racionar, e isso ocorre com a comida. O líder passa a dar menos caixas de comida para cada ala do hospital, enquanto as alas vão aumentando no número de pessoas, As necessidades dos isolados vão aumentando ao passar do tempo, os interesses e as vantagens são buscados pelos que estão na liderança, o líder e os seus apoiadores. Quando acaba as pertenças para comerem, o líder apela para uma questão muito delicada, talvez a mais sensível do filme, que levaríamos páginas e mais páginas tratando, que é a violência sexual, principalmente às mulheres. O líder, no exercício de sua liderança autoritária, absoluta e indelegável, determina que, para todos comam, devem mandar as mulheres de cada área respectiva. E, infelizmente, as mulheres acabam tendo que ir, depois de muita resistência, mas por decisão própria delas, para se submeterem ao que o líder e seus aliados determinarem para que elas fizessem. Quando perguntam na ala quantas mulheres vão, os seus apoiadores perguntam para as pessoas que estavam na ala quantas mulheres vão, elas dizem 9, e então um deles indaga: só 9? As que estiveram menstruadas estão dispensadas, diz este que indagou. As cenas seguintes são deprimentes, fortes, repugnantes, abomináveis, enfim, toda adjetivação que caracterize as cenas como coisas absurdas estão valendo. Passagens muito delicadas, até mesmo para quem assiste e já foi vítima de abuso sexual, pela imposição dos líderes para que as mulheres realizassem seus desejos como eles querem, mesmo elas estando doentes, cegas, acometidas por um vírus em um local totalmente desassistido e de condição de subhumanidade. As cenas demonstram
a realidade das sociedades atuais, evidenciando 1. O estupro, 2. O abuso, 3. A dominação e 4. A invasão ao corpo das mulheres. E essas não são as únicas cenas chocantes do filme. A cena exatamente posterior é o resultado das anteriores. Olha só esse cálculo. A cena exatamente posterior é o resultado das anteriores. As mulheres chegando com o corpo carregado sobre suas mãos. Essa é a cena. As mulheres chegando com o corpo carregado sobre suas mãos. Pela comida foi preciso o abuso, a violência, o estupro e a morte de uma daquelas mulheres. Morte brutal. Pergunta válida neste momento. Em que mundo nós estamos? Parece apenas cenas de filme, e muitos poderiam dizer, ainda bem que é apenas uma ficção. Antes fosse, as cenas do filme demonstram a realidade de inúmeras mulheres das diversas sociedades planetárias. Segue o filme com a exploração e o abuso dos líderes das mulheres de outra ala. Do abuso dos líderes sobre as mulheres de outra ala, para que elas e os da ala pudessem também receber comida, algo que já estava sendo racionado, né? Neste momento, a integrante da primeira ala, a companheira do médico, a qual estava naquele local, mas diferentemente dos outros, não fora infectada pelo vírus e enxergava novamente, se dirige ao local das violências e com uma tesoura de ponta fina, avança ao meio dos líderes e chega no principal deles, que era aquele autoritário, pouco democrático, e crava uma tesoura em seu pescoço. Esta mulher, a partir deste ato, age com resistência, conforme demonstrado nas cenas do filme, enfrentando os violentos líderes autoritários. Uma das mulheres cegas tocou fogo no lugar onde estavam os líderes, e o fogo se alastrou. De repente, a mulher não cega gritou para todos: "Estamos livres!", após abrir uma grande porta de ferro. As cenas seguintes são na rua. Ainda um cenário catastrófico, como se um furacão tivesse passado por ali, por aquela cidade. Ainda estavam todos cegos, menos a companheira do médico. A condição que cito acima, de subhumanidade, toma conta daquele cenário. Não há governo, não há socorro. Ali, cada um se vira para conseguir sobreviver por conta própria. A guerra pela sobrevivência é o centro da discussão em um dado momento do filme. Uma população totalmente desassistida em estado de necessidade. Ao tecer um paralelo do que mostra o filme com a nossa realidade hoje no mundo, observa-se no filme, em uma das passagens, a mulher entra em uma igreja para aguardar a chuva e enxerga as santidades desta igreja. Todas elas, as santidades, com os olhos vendados, como se fosse uma espécie de proteção para os santos não serem também acometidos pelo vírus. Pois bem, hoje, em todo lugar do mundo, se usa máscara para proteger-se de quê? De um vírus. A guia do novo grupo, a mulher do médico, leva alguns amigos cegos para sua casa, aqueles que ficaram mais próximos enquanto estavam lá no confinamento no hospital. Um grupo de mais ou menos 7 ou 8 pessoas no total. Em casa se sentem mais confortáveis, apesar de ainda haver um risco muito grande. Em uma manhã, o primeiro infectado consegue enxergar novamente, repentinamente, enquanto a mulher que enxergava fazia um café com leite para que todos tomassem. Então, ao tomar o café, quando a mulher do médico coloca café junto ao leite, ele, o médico, recupera a sua visão. A felicidade é o foco nessa cena. A felicidade é o que mais torna-se evidente, assim como a certeza de que os momentos de caos e de enfermidade passam. Todos nos próximos dias passariam a enxergar novamente e dormiriam com a ansiedade. Desta vez, eles iriam ver de verdade, iriam voltar a enxergar. A esperança de todos era um dia poder dizer: eu posso ver.
E de maneira semelhante, a sociedade mundial hoje, século XXI, realidade brasileira e mundial, vive isso. A esperança de um dia poder se livrar do vírus e dizer: eu posso sair, eu posso respirar sem máscara, eu posso andar à rua sem máscara. Essa foi a resenha do filme Ensaio sobre a Cegueira, José Saramago, e as aparentes pontuações com outros temas: capitalismo, exploração sexual, violência física mesmo, abandono estatal, saúde pública, realidade que estamos vivendo e um filme, né? Então, estas foram as considerações, estas foram as minhas palavras na resenha do filme Ensaio sobre a Cegueira, José Saramago. Muito obrigado, pessoal, por me acompanharem até aqui.